Bora! Bora, Robinho! Bora. Aceitou, você ajeitou? É só lançar. Bom dia, galera. Tô aqui com o Band, mais conhecido como Amador. Vim aqui fazer uma entrevista com ele. Até pra mim aprender e conhecer um pouco mais da história do rapel. Esse cara que faz parte da história do rapel, desde a Sumaré, que ele foi um dos... como se fala a palavra? Iniciantes, né? O cara que lançou o rapel lá na Sumaré pela primeira vez. E eu tô aqui com as perguntas. Já deixei até aqui uma colinha separada pra mim. Vamos lá, então. Primeiramente, pra galera conhecer, como foi que você descobriu o rapel e o que levou você a se interessar por essa esporte, né? Por essa atividade? Foi o vento no cabelo, a adrenalina, a emoção? Fala um pouco pra galera como você conheceu o esporte. Então, na verdade, assim, foi o seguinte, foi um amigo meu que me encontrou. Eu me mudei da Casa Verde para as Perdizes e aí eu tinha um Jeep amarelo. Eu tinha um Jeep amarelo, fazia trilha. E aí eu passava no Dr. Arnaldo porque era o meu caminho de casa. E esse amigo meu pulou na frente do meu Jeep e me reconheceu dentro do Jeep. E ele era um praticamente de rapel ali. E eu nem sabia o que era aquilo, não tinha nem noção. Aí eu parei, desci do Jeep e eu falei, o que é isso aí? Aí ele falou, é uma técnica do alpinista. Os alpinistas sobem, depois tem que descer. Aí ele explicou mais ou menos. Aí eu, legal, como é que faz isso aí? Tem que ter isso aqui. Aí eu falei, bom, tem equipamento aí? Naquela época não tinha, menino. Não tinha equipamento de jeito nenhum. Qual época? Fala pra galera aí, quando começou? Isso aí foi quando eu comprei o Jeep amarelo, 96 mais ou menos, 97, finalzinho de 96, 97, por aí. E ali eu parei e o Edu, o nome dele, hoje ele está na Austrália lá. Bom, no final das contas, naquela época era poucos equipamentos, era poucas cordas, não sabia nada. Na verdade, ninguém sabia nada, né? Não tinha instrução, não tinha nada. Bom, no final, eu acabei falando para ele onde comprar isso. Ele me indicou a loja ali através da Paulista, que era casa não sei de quê, de alpinista lá. Aí eu comprei, era Mamute na época. E aí, meu filho, daí pra frente, comecei a fazer... Bom, aí a história é outra, né, daí pra frente. Mas aí dali começou... a praticar o rapel, gostou, se apaixonou, se encantou. Aí eu comecei a descer ali, né, e aí, na verdade, não foi começar a descer tão fácil assim. Né? Assim na cidade grande, começou na cidade grande, né, não foi fora, né, foi em Cachoeira, foi na cidade mesmo, na fonte. Foi aqui na Sumaré. Foi na Sumaré? Na Sumaré, e aí depois eu descobri ali que foi que o Edu parou, começou a me chamar pro rapel, e aí começou a minha vida no esporte radical mesmo. Na verdade, eu sempre gostei de esporte radical. Sempre gostei de empinar moto, fazer jeep, mergulho e outras coisas mais, fazer bungee jump. Mas a técnica de alpinismo eu não conhecia, não tinha noção. E desde aí, qual foi a sua aventura assim, mais memorável que você fez no rapel? A galera tem a noção do quão amplo, né, é esse mundo. Bom, nos dias de hoje, da época que comecei e até hoje, seria o tabuleiro, né, o rope jump de quase 300 metros de altura. Ali não tem discussão. Também tem São Francisco, que foi muito bom, que é um dos maiores rope da América Latina, né? E depois os recordes, que a gente depois vai tocar nesse assunto, que aí é outro assunto. Tem novidades, não é isso? É, isso aí, que aí é muito top os recordes. Então você começou a aprender lá naquela época, só dando que eu até meio que me perdi aqui. Você começou lá na Sumaré, nos anos de 1996, mais ou menos. 1996, e aí já conheceu vários lugares. Só que a Ponte da Sumaré já tem desde 89. Desde 89 tem praticante lá, mais ou menos. Por que eu sei que é aí? Porque eu tenho um vídeo dessa época. Eu tenho um vídeo, aquele VHS, coisas antigas. Antiga, nem conheço, não conheço. Você não nasceu, eu não tinha nascido. E aí nessa época dos anos em 88, 89, eu tenho um vídeo. Então o rapel eu vou pôr dessa data de 88, 89 para frente. Já tem praticante de rapel ali na Sumaré, na Dr. Arnaldo, né? E de todas as técnicas do rapel, né, que tem muita coisa, né, tem resgate, ancoragem, nós, autorresgate, descida com vítima, qual é a sua técnica do rapel preferida? Assim, se você fosse pensar em uma técnica agora, qual seria a preferida? Bom, Que mais te ajudou, que já salvou sua pele em alguma situação? Primeiro de tudo, quando vai se fazer o rapel, Sim. esteja equipado. Segundo,
tenha conhecimento também. Você tem que unir equipamento e conhecimento. Então, não adianta você ter o equipamento e não saber o que fazer. Então, sem o conhecimento, você não vai conseguir chegar a nada. E também não adianta você ficar despreparado. Sempre fica preparado no rapel. Tenta ter 4 cordinhas ali, um equipamento excelente que é o Gilmar, que é o punhê ali, né? Tem uns que falam que é punhê, outros falam que é o Gilmar, mas é o mesmo equipamento. Esses são equipamentos fundamentais para fazer qualquer situação de resgate. E se você fosse assim, ó, eu comecei hoje no rapel, eu preciso aprender uma técnica, sim, já sei descer, sei colocar ali os equipamentos, sei usar o que você falou, não adianta eu ter uma câmera profissional que faz uma filmagem top, um equipamento top e não saber usar. Mas eu sei o básico, e o que você acha é o mais importante para me aprender, assim, para mim começar a fazer o rapel. Então eu quero começar a fazer o rapel com a minha família, ou eu ali sozinho em algum lugar, lógico que nunca é bom fazer o esporte sozinho, né? Sempre com mais de uma pessoa ali, pelo menos 2, 3. Mas aí o que é importante eu saber? O que é um auto-resgate? Qual é a técnica principal? Bom, primeiro, saber o limite do seu medo. Porque o medo é o que pode te salvar. Sim. Nunca tenta passar disso. O seu medo, aquele ponto do medo, é aquilo que te dá em alerta, entendeu? Sim, importante. Então, esse é o primeiro, saber se reconhecer, até que limite que você pode passar, entendeu? Então, você tem que entender você primeiro. Além disso, você tem que ter um bom instrutor, cheque para ver se aquele rapaz é instrutor, sim. Pega as instruções dele, ou tem YouTube, ou tem Google. Na minha época não tinha internet. Não tinha como aprender? Como foi nessa época para aprender? Naquela época não tinha internet, você tinha que aprender então, se encontrando toda... Nos anos 80, nos anos 70, 80 e 90, até o começo de 2000, você comprava uma cadeirinha. Vai lá na loja, lá, comprava uma cadeirinha lá, né? Tá? E aí ele vinha o manual. Ele vinha o manual da PET. Manual que ninguém lê. Não, é um manual, mas não, era um livro. Não era um manual que você acha que é 2 folhas, 3 folhas. Era um livro. E esse livro ensinava você a usar, a operar a cadeirinha. O que confiar, né? Porque tem o negócio do lado, né? Pra você pendurar o porque naquela época a fita ia e voltava. Entendeu? Sim, hoje agora tem o automático, entendeu? Que é a trava Danger, né? Que o Danger é assim que fala, né, também, sim. Né? Porque às vezes eu erro a palavra. Mas ele ia e voltava, então sim. Era uma cadeirinha manual. Hoje sim. Você tem cadeirinha automática, você puxa aqui, travou. Então tinha que vir os manuais, e era um livro, vinha 2 livros. Imagina, uma cadeirinha que você compra. Aonde você compra a cadeirinha que vem manual hoje? Não tem mais. E ali vinha os cuidados que você tinha que ter com a cadeirinha, tá? O próprio fabricante já pedia. Vinha como você operar ela, tipo passar e voltar, né? Sim. Né? Os cuidados, o tempo de troca, o que você não poderia fazer na cadeirinha. Fora os nossos que também tinha, nós também, outras coisas também mais. Tinha bastante coisa. Galera, leiam o manual. Leia o manual, né? E pra confiar, depois ali eu aprendi ali, peguei o manual, aprendi, não, faz assim, coloca aqui tem a cadeirinha e tal, a fivela, eu passo, volto pra ficar seguro. Aprendi a me equipar ali, fazer os nós pra confiar naquilo que você aprendeu no manual ali. Ah, e era um problema, porque quando... Fazer o primeiro rapel, né? Que geralmente a gente fala assim, né? Quando você ancora, você faz o primeiro rapel antes de todo mundo. O primeiro rapel meu, eu não ia. Eu comprei o equipamento, levei lá na Sumaré, mas eu não conseguia fazer. Não conseguia, eu era 9 horas, eu estava na ponte, lá da Doutor Ronaldo, e aí eu não conseguia descer. Não conseguia. Aí a galera foi descendo as pessoas e eu ficando por aí. Eu já estava equipado. Eu estava com tudo de ponta, até novo. Hoje, né? A galera tá com medo, não, vai, né? Que eu vou gerar confiança. E eu tinha equipamento novo. Menino, esses caras pegaram eu pelas pernas. Isso era 4 horas da tarde, eu não tinha descido ainda. Aí veio aquela galera, pegou eu pelas pernas assim, pegou eu pelos braços, me levaram. Só que é o seguinte, quando desceu todo mundo comigo. Sim. Porque eu tinha medo, eu tinha um pavor.
E antigamente não era que nem hoje em dia que enchia o umbigo com a pessoa. Nada! Que aí Na a raça. menina era tudo no capacete, não existia. Esse negócio de capacete, Sim. nem sabia nem que era. Capacete era pra moto. Então o rapel não existia. Mas eu pedia para me amarrar, desceu, eu lembro que ele desceu o Júlio, que não vem mais na ponte, mas o outro cara do meu lado, mais aqui um no meio, desceu 3 comigo. Tudo conectado. Porque eu não tinha medo. Eu ficava gritando. Mas olha, o pavor. Quem ia assim. imaginar que ia virar o Band? Você vê, olha só, uma descida dessa, eu levei 8 horas para descer. 8 horas para descer. Me colocaram na corda amarrado, assim, com a força. Entrei no negócio e hoje virei o que eu virei, né? Virou os caras aí. Que engraçado, né? Se Nem- joga de tudo que é lugar, depois vocês busquem os vídeos do Band, ele se jogando. É. O cara faz aquela pose linda na hora que se joga assim, abre Cristo Redentor, assim, lindo de se ver, bonito de se ver, bonito de se ver. Gosto de voar, né? Gosto de voar. Eu gosto de voar, acha que é um passarinho. É. Mas então, aí esse foi o meu primeiro rapel que eu fiz aí na Sumaré, e aí eu peguei amor ao negócio e aí eu E não você saí já mais. teve algum acidente ou situação de risco durante a descida do rapel? E como você lidou com isso, né? Então, Ah, tive várias. Primeiro, camisetas. Todo domingo eu perdi uma camiseta no 8. Essa aqui enroscava, menino. Eu rasgava uma vez por semana, era uma camiseta que eu jogava fora. Porque eu era apavorado. sim. Eu ficava com medo tanto, mesmo que eu descia Grudava. uma, eu grudava muito no 8. E naquela época, ninguém sabia fazer nada. Não tinha instrução de segurança, não tinha YouTube, não tinha Google, não tinha... Ninguém sabia nada. Era manual que a gente comprava naquelas cadeirinhas. E era ali que a gente aprendia. E depois a gente comprava, para aprender nó, pelo manual, a gente comprava os cordinhos e eu rodava a folha e ficava, olha, o nó vai aqui, vai aqui, Já vai vi uma apostila aqui. dessa também. apostila. E a gente fazia isso aí. Era o nosso treinamento. Porque não tinha ninguém para ensinar. Sim. Se você soubesse 3 nó, Você era já o você era um magnífico. Você era Chefão. o chefão do rapel ali. do rapel. 3 nó. Se tivesse 2, você já era o top. O 3, você era o magnífico. Tá vendo? Então, se eu fosse antigamente, já Você era número 1. Você era número 1. Boa. Então, fora isso... calma, continua aí. Acidente. Ah, não. Aí eu Acidente da camisa. acidente das camisas, né? Cabelo. Cabelo era uma coisa muito... Não, cabelo era frequente, porque o vento batia e a gente não pensava naquelas amarrar os cabelos, né? Não pensava. Aí o cabelo da menina vinha. Só que aí a gente começou a aprender a fazer resgate. Normalmente, nesses primeiros coisas, a gente cortava o cabelo, porque não sabia mesmo. Então cortava os cabelos das pessoas. Isso era Deixava as vezes a careca. uma vez por semana. Ah, mas ele não cortava tudo assim, né? Sim. Mas já chegou a pegar no couro cabeludo, já chegou a sangrar, já chegou coisas graves. Mas nesse nível, nesses momentos, a gente já era mais profissional, a gente já sabia resolver. Mas no começo eu não sabia nada não, era no... Bom, aí teve queimado Nessa de época mão. você já tinha cabelo? Eu era cabeludo. E já prendeu o cabelo você? Já teve uma situação que você... Eu prendi o você cabelo? teve que se virar? Não, mas o meu era curto, o meu cortou e eu puxei assim e soltou. Mas, Só essa vez? Só Nunca essa teve vez, que não, ficar não. preso lá assim, Não, mas a Não se mulherada ficava. Mulherada ficava, tinha problema de camisetas, que travava as camisetas, Sim. ou cabelo, e queimadura. Porque as pessoas vinham com uma luva qualquer uma e passava e queimava a mão. Queimava mesmo, saía hoje bolha. já tem as duas específicas. Antigamente não tinha, descia a curva de Pegava de médico. pano, pegava de qualquer um, as pessoas não entendiam, então... E aí punha errado também o 8, Ixi. 8 ao contrário, descia pela esquerda, o cara era à direita, era uma confusão só. Mas A evolução do esporte, né? foi evoluindo e foi melhorando muito, né? Naquela época, desde aquela época até hoje, Ah, sim, você já ensinou muita gente, né, a fazer o rapel. Como é a sua abordagem para ensinar essa atividade, né? Sim, eu ia perguntar se já ensinou alguém, lógico, se já ensinou centenas de pessoas aí. assim, não, eu perdi os números. Quiçá milhares, né, como as pessoas falam. E como você aborda a pessoa para ensinar o rapel, né? Você desce com a pessoa, o que você instrui ela a fazer, o que você fala, aconselha a prestar atenção. Bom, aí são duas formas. Uma é
a pessoa tá lá de turista, tipo assim, eu vou descer uma vez só e pronto. Então a pessoa ela só quer ter a A emoção, emoção, a sensação. a sensação de descer. Uma Tirar o altura pé do de chão. 30 metros de altura, um prédio de 10 andares, um exemplo. Sim. E ela quer ter uma sensação de altura e acabou. E ela vai embora. Pronto. Tem esse tipo de pessoas. Tem aquelas pessoas, não. Aquelas pessoas que querem aprender a fazer. Realmente, né? Aí- Desceram uma vez, se apaixonaram. Porque o rapel é uma terapia, né, Band? O rapel é uma... Ah, não. Ajuda Quando bastante. você- Ajuda a Tem trabalho. uma pessoa, assim, que eu vejo bastante, a pessoa muito estressada. A pessoa muito preocupada, assim, vive, tem ansiedade, vai pro rapel. E o rapel, que é uma coisa que meu pai fala muito também, que é, o rapel é uma terapia, porque quando você tá no rapel, na corda ali, você esquece de tudo. Não, você O medo, relaxa, né? Você relaxa, ainda mais as primeiras vezes que você tá com tensão, você esquece da vida, esquece dos problemas, esquece do que você tem que. Das preocupações que você tá, que você tem que arrumar a casa e só tá preocupado aqui com você. E aí quando você acaba o rapel, dá um alívio, uma sensação muito boa. Bom, aí tem duas formas. E aí a Então, pessoa gostou, se apaixonou, é a outra forma. aí tá pegando. é aquela que é o turista que vai embora, Sim. curte, vai embora, e aquela que realmente fica para aprender, né? Essa pessoa que é turista, ela vem lá para relaxar. Imagina uma coisa aqui no centro de São Paulo, que você fica trabalhando, o trânsito, acorda às 5 horas da manhã, pega um ônibus cheio, pega metrô cheio, e de repente tem um lugar que você pode não falar de trabalho. De repente você vai pular numa ponte, você vai descer de uma ponte, então é uma outra coisa, uma outra realidade. E Porque não ela- só na ponte, né? Na cachoeira. dali ela sai para cachoeira, fazer trilha, novas amizades, trabalho, que traz trabalho Traz também, trabalho. porque às vezes Você conhece gente de você todas as conhece áreas. a gente de todas as áreas. E aí, naquela época, muita gente arrumou emprego. Ah, você não tem emprego? Peraí que a gente emprega você. Então tem todos os benefícios, sabe? Assim, é um grupo ali Muito que unidos. todo mundo se ajuda. Todo mundo se ajuda. E quando vem essa pessoa que queira aprender, aí vem as primeiras falas de você ensinar a pessoa. Primeiro, equipamentos, capacete, luva, Equipamento 8, mosquete, cadeirinha. Se tiver qualquer dúvida aí, mandem nos comentários, aí o Band Responde, responde. sem pra problema. Então é Primeiro isso. equipamento Então, básico. o equipamento vocês. básico. Orientação na descida. Aí a orientação é descida. Primeiro a gente clipa a pessoa, explica para ele não soltar a mão atrás, relaxar os músculos, porque é normal de querer. Esquece a mão da frente. Cabelo longe do olho. Principalmente cabelo, né? Se for mulher, É um dos maiores problemas aí do rapel até hoje em dia. sim, cabelo você tem que afastar, porque senão enrosca mesmo. E blusa, talvez se for muito frouxa, assim, muito larga, tudo se afasta do 8. Entendeu? E aí vai orientando, né? Pernas esticadas, abre um pouco a perna, faz um morceguinho. E assim ele vai aprendendo. Normalmente o cara tem uma noção legal, tem que fazer umas 20, 30 descidas, mais ou menos essa faixa, ele já tem uma noção legal Boa. de descida. Então você aprendeu, já sabe fazer o rapel, está profissional, como você se prepara? Assim, eu aprendi. Quero fazer agora, eu quero fazer um rolê. Eu vejo muito isso na galera. Ela aprendeu, aí ela tem um grupo, já chama as pessoas que querem ir para um rolê, em uma cachoeira, querem ir um rolê numa montanha, no Dedo de Deus. Qual é a preparação, né? O que você tem que levar? O planejamento até a execução? O que a pessoa tem que fazer antes, separar? Primeira, da cachoeira, assim, numa trilha? Isso. Bom, tá. Aí nesse caso já muda um pouco, né? Porque a gente tá falando de um cenário totalmente diferente aqui. Aqui é urbano, lá você tem... Natureza, Primeiro natureza. é saber para onde você está indo. Segundo, avisar, né? Outras pessoas. Às outras pessoas. Primeiro também, a terceira é ter as pessoas que têm o guia, que sabe o que está fazendo. Orientações básicas, nunca se perder. Se vai se afastar, avisa que está se afastando, fala para ele não sair muito longe. Se você se perder, né, vai para a cachoeira, assim para beira de rio. Sim. Se chover muito forte, se afasta. Isso é no caso se você se perdeu. Sim. Nunca ande no mato. Quanto mais tempo você andar, se você está perdido, Não sabe onde está indo. não sabe para onde está indo, encontrou um rio, acha uma clareira bem aberta e fica lá. Se chover muito forte, você se afasta uns 15 metros, acabou a chuva, volta para lá de novo, porque eles vão te encontrar. Marca com uma árvore, uma flecha, Marcando marcando para onde você saiu, põe flecha no meio do caminho. Boa.
porque isso ajuda bastante. E sim, o que levar, né? O planejamento, assim, ó, o planejamento que eu tô falando. Pô, eu vou sair pra cachoeira, o que eu tenho que separar hoje, assim, um dia Bom. antes lá no... Ah, eu separo meu equipamento, minha cadeirinha, meu mosquetão, freio, Sim, três sim. cordinhos. Certo? Equipamento e rapel. Vamos falar de rapel, tá? Você chegando lá, você precisa de 4 ProSic. Não é ProSic, é cordinho, porque o ProSic é o nó, tá? Que a gente acaba falando ProSic. Mas 4 cordinhos de 7 milímetros, 4, tá? E aí o tamanho vai depender do seu conforto, Sim, tá? sim. Precisa de 4. Precisa de 4 mosquetes, tá? Importante, 4 mosquetes, 8 freio. O capacete não pode esquecer. Capacete não se deve fazer sem capacete numa E a galera cachoeira. muito pergunta, por que capacete? Por que capacete? Fala Não, por que não, o capacete é essencial? Porque muita gente fica pensando, mas se cair no chão, o que vai adiantar o capacete? Mas o capacete não é no caso de você cair no chão. Caso na cachoeira que você está falando, você escorrega, você bate a cabeça, você vai morcegar, bate a cabeça, então o capacete é muito importante. Cachoeira, caverna, natureza, tem que usar o capacete. Por quê? Por exemplo, Na verdade, em todo lugar, né? Hoje em dia é considerado agora... bem de segurança ali total, porque nossa cabeça é uma coisa muito fraca. Se a gente bater, já é um ponto fraco. Mas ali é fundamental mesmo. Nunca, eu mesmo, porque na minha época não se usava muito em áreas urbanas, nos prédios, assim, não se usava. Mas vocês estão falando dos anos 90, né? Mas depois, agora dentro da caverna, dentro da cachoeira, na natureza, tem que usar, porque vem o tronco. Um cara tá lá, as pedras se soltam na cachoeira. A cachoeira pode trazer um tronco, cair na sua cabeça, você pode escorregar. N coisas que pode acontecer na natureza que você pode se prejudicar. Nunca brinca com a natureza. A natureza... E não esquece, bom, é opcional, mas é bom ter um neoprene. Para não passar frio. Para não passar frio na cachoeira. Uma vez quando a gente foi lá pro Dedo de Deus, a Isadora, minha irmã, quase ficou com hipotermia, né? Começou a chover, assim, a gente pisou no topo lá do Dedo de Deus, começou a cair uma chuva e raio, e lá em cima a galera preocupada, a gente montando um rapel e ela tremendo, passando frio. Falando do neoprene, eu recomendo 0,5 e 1 milímetro, tá? É raro de encontrar. 1 milímetro é aquele para surfista. Sim. E tem uns mais fininhos que é 0,5. É muito raro de encontrar. Mas já é o suficiente para você descer numa cachoeira. Acho que 0,5. Eu tenho aí, 5 tá no quarto. 5 milímetros acho que é o ideal, né? Não. 5 milímetros. Porque acho que não fica muito grosso. Não, é o contrário. O 3 é o contrário. Você está confundido. 3 milímetros é para mergulho. Sim. 5 milímetros é para águas frias lá no Polo Norte. Entendeu? Aí é totalmente mergulho. Não, o 0,5 é bem fininho. E 1 milímetro também, é para surf. Agora 3 milímetros já é para mergulho, 5 milímetros é para o polo. Então pronto. Então eu indico 0,5 ou 1 milímetro, uma camiseta, seria legal. Eu tenho aí, tenho 2 até. Também uma blusinha ali anti-sol, né? Para temperatura, mosquito, proteger ajuda bastante. Boa. Quais são os equipamentos essenciais? Acho que você já falou, né? Como você avalia os riscos e toma uma decisão durante um rapel, né? Assim, quando você vai fazer um rapel num lugar que você não conhece ainda, e como você avalia os riscos? O que pode acontecer? Isso é importante. Bom, primeiro lugar, cuidado de amarrar. Se você vai descer uma cachoeira, por exemplo, um exemplo, tá? Mas até precipícios. Até em urbano, na ponte, você vai colar. Sim, mas na natureza é um cuidado maior. Sempre. Sempre. Porque o que acontece? Você nunca amarra numa árvore que está próxima à cachoeira, porque a raiz ela não está fixa 100%. Ela está rasa, aquela raiz. Sim. Então, procura ancorar sempre para dentro do E a ancoragem é uma coisa que você pode levar para longe. Eu já vi gente amarrar perto da cachoeira. Não se recomenda. Mas quando não tem opção, aí você faz e joga as ancoragens para trás. Tenta achar árvores mais para dentro. Sim. Entendeu? Então a primeira coisa é ver aonde você vai ancorar. Primeiro lugar, ver onde vai ancorar. Tá firme? E mesmo que você não tenha,
faz o decap para trás, tá Boa. bom? Vê essas E pedras. árvores verdes também, né? A galera fala que muito quando a árvore não tem muita planta, tá? Você tem, Já tá sem morta, flor, né? Tá morta, então vê se ela tem Você- bastante planta. Você olha para ver se tem folhas ressecadas e se não está muito verde, mas isso você consegue ver na hora, né? Dá uma balançada. É, não vai vê se- ancorar em qualquer lugar, não vai pegar um penhado de mato, ancorei, tá seguro. Já teve casos assim. Já teve casos que eu Não, já... óbvio tem que ser dito, né? Por isso a gente sempre reforça aqui que... não, mas por isso que eu jogo. Joga Então, o primeiro ponto, ancoragem. É a ancoragem. Isso é ancorar. Segundo, ponto, é ver se é seguro essa cachoeira, se alguém já tinha descido, se alguém já fez. se a corda vai prender, pode prender em algum lugar. se tá Pegar chegando. informações. Pegar informação. Alguém já foi lá? Sim. Ou é o primeiro? Quando é a primeira vez, aí você vai ter que dobrar a atenção. Vai ter que dobrar muito, na verdade. Vai ter que descer um cara já experiente, vai ter que descer de boa, para ver se está certo, porque também eu tenho outro perigo numa cachoeira que você não conhece. Altura. Você leva uma corda lá. Vamos falar, eu tô com uma corda de 80, mas se você pensa que tem 80 e tem 100. E a galera, olha, uma coisa que é importante, que ele falou e me lembrou, sempre, você vai olhar na internet, você vai olhar em outro lugar, a galera fala nunca é a altura exata, assim, nunca aconteceu comigo, a pessoa falar, tem tantos metros e tem realmente aquela metragem. Esses dias eu tava indo lá pra manutenção, fui olhar lá no Google, aí no Google tava lá que era 30 metros, sei lá, fui lá, a corda de 100 metros, 100 metros, acho que não deu 2 vias. Falei, peraí, que alguma coisa tá errada. Falei, pô, nunca confio no Google, não lembro se é essas metragens certas, vou até confirmar, mas foi uma coisa assim, eu falei, pô, tava no Google que era uma metragem, eu levei mais do que o dobro, eu falei, vai dar 2 vias, aí não deu 2 vias, não chegou nem perto. E eu tive esse caso na Cachoeira dos Pretos, e teve isso que a gente pensou que tinha 100, a cachoeira tinha 180 metros. Olha a diferença, então... Jogamos uma via de 100, e o meu amigo ficou preso, e eu tenho vídeo de eu resgate na cachoeira, e eu era mais experiente, que eu não era tão experiente assim, mas Sim. porque é o que eu falei, você fez 3 novos, você já é o cara, cara. entendeu? Então, nessas horas aí que o filho chora. Isso era 99, isso aí, 98, 99, era por aí, 98 ou 99. Lá no começo. É lá no começo. E aí a gente jogou a via e aí o cara ficou preso. Não tinha para onde subir. Ele ficou preso. Ele ficou numa pedra, com uma cachoeira cortando aqui, uma cachoeira cortando no meio. Então, bom, não vou entrar nesse assunto agora, porque a ideia é passar informação. Então, tome cuidado com a altura. Entendeu? Não tem, tá em dúvida? Amarra a ponta. Um nó na ponta. Já aconteceu um acidente comigo quase isso também. Entendeu? Sim, não dar nó na ponta. E lá não tinha. Se fosse eu que ia drenado, eu nem ia ver se tinha nó, eu ia embora. Ia morrer aquele dia. Já aconteceu uma vez comigo e eu caí também 2 andares assim, porque pus a ancoragem que era pra descer. Na verdade não fui eu, né? A ancoragem já tava lá o rapel e era pra me descer até o andar de baixo no rapel. Meu pai falou assim, desce até o andar de baixo do rapel e aí desce o resto de escada. E eu sou teimoso, né? Eu falei assim, não discuto com meu pai, com ninguém. Eu falo, não vou discutir, né? Vou pegar aqui pra descer tudo, não vai nem ver o que aconteceu. Aí eu peguei, fui descer, aí quando passou assim, onde não me via mais, dei um pulão pra trás. Nisso que eu dei um pulão, passou o andar de baixo, acabou a corda. Sorte que era pouco, era baixo. E por causa disso, não prestei atenção na altura, não olhei, não tinha nó na ponta. E aí eu caí lá, quebrei a perna e tal, mas de boa. Graças a Deus não aconteceu nada mais grave, mas é conta disso, né? Dar um nó na ponta. É uma nó na ponta. Não conhece a cachoeira? Sim. Não conhece? Tá bom. Então, vai lá. Então eu sempre dou nó na ponta, independente. Só que nesse caso é difícil subir. Porque aí você vai subir 80 metros. Então, cachoeira, leva uma outra corda aí de 10 metros a mais, ou 15 metros a mais, pequenininha, uma corda de 8 milímetros, que é fininha, e você leva, né? O bom é pegar a recomendação. Se nunca ninguém desceu lá, tome cuidado com a altura da corda que você lançar. Não fica adivinhando, aqui tem essa corda d'água. Outra coisa também que eu acho que, continuando essa análise de risco, né? Acho que prestar atenção com as quinas.
Ah, mas isso aí todo mundo sabe, né? Não, mas Você, o né? óculos tem que ser Ó, isso aí isso é fundamental, né? fundamental. Aonde Cachoeira é vai? onde mais tem. E já que você tocou nesse assunto, a cachoeira é o que mais tem. Nunca, outra coisa, jamais, esquece disso. Eu sei que é legal, é top, é maravilhoso. O cara balançar pra lá, eu vou na cachoeira. Cortaram minha corda, cortaram minha corda. E eu tô falando, tudo que eu tô falando aqui é experiência, aconteceu, tá? Então, o que Por acontece... isso que é importante fazer um bate-papo assim com né? Tudo fatos ocorridos já no passado. O que é? A cachoeira tinha talvez uns 8 metros de distância. Só Sim. que aí, quanto mais você desce, mais ângulo você tem. Sim, sim. Você Aí- se afasta da queda, você quer ir pra queda. Aí eles começaram a andar e correr lá e pegar na água. Só que lá em cima, a corda fazendo assim, ó. Aí foi cortando. Aí o outro amigo meu desceu. Quando ele subiu em ascensão rapidinho, uns 20 metros, já estava abaixo, ele subiu uns 20 metros, eu falei, a sua corda está cortada. Todinha. Ah, é porque a gente não viu os caras fazendo Sim. isso. Então, cortando o assunto, não fique balançando para lá e Tá para vendo? cá. Isso é importantíssimo. Entendeu? Assim, Porque todo mundo sabe, mas é importantíssimo lembrar isso na hora que tá descendo lá. Porque é muito gostoso você ir lá na queda, você ir lá se jogar e aí. Não, esquece Mas, de correr, porque na cachoeira não se deve fazer isso. Ou você quer descer dentro da água. você Desce desce reto, 90 graus, desce. Põe a coragem dentro da água. É. Aí você desce dentro Você da água. sai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, 1,5 metro, 2 metros, não dá nada. Mas se você for, eu vou lá, 5 metros para cá, 5 metros para lá, a gente está falando de 10 metros. Só que lá em cima está roçando sua corda. Vai cortar. Se não cortar com você, vai cortar com o outro. Sim. Pode criar um baita. Então esquece esse negócio de cortar, hein? De correr para lá e para cá na cachoeira. Desce. Bom, acho que as principais análises de risco são essas. Não. Atenção com as quinas, lugar onde você vai ancorar e Principalmente. E não os equipamentos de correr. segurança. Os equipamentos nunca falta, sempre fica equipado. Sempre equipado. Não importa Ver a o que seja. altura, ver a altura. E outra coisa também, que aí eu vou lembrando, né? Não, é importante. Nunca deixe de checar. O dia que você parar de checar, o acidente vai bater na sua porta. Ou, pior ainda, Double check, sempre double check, checar a ancoragem. checa. Se aquele amigo vai checar, deixa ele checar. Eu sei que muito amigo fala, eu já chequei, eu já vi. Deixa, porque talvez você falhou. Todo mundo é um ser humano. As pessoas podem falhar. Não interessa o que você é. Eu sou o amador, eu sou o Fiz isso a cara. vida inteira. 30 anos, eu peço para os caras checar eu até hoje. E a gente faz isso muito também tá no Highline. No Highline você nunca entra numa via. Isso é muito forte no Highline, você percebe muito isso. Ninguém deixa você entrar na via do Highline antes de fazer o double check. Eles falam, você faz seu 8, dá pro seu amigo lá olhar aqui. Acabou! Certo? Sabe quando vai acontecer um acidente você fazer essa prática de checar toda hora? Sim. Nunca. A sua chance é 1%. Não vou falar 100, mas é 1% de acontecer alguma coisa errada. Agora, para de checar. Para de chegar assim, seja nariz empinado. Até por Eu conta da sou o confiança. cara e não é, porque você... Porque é o que você falou, né? Que você falou lá no começo, você vai perdendo o medo, vai Isso. ficando mais corajoso, e aí você começa a virar costume, você Acostuma. costuma a colocar. E aí você coloca lá tão rápido, tão acostumado, E você começa a ignorar a você segurança. começa a ignorar. E aí você passa pro lado de lá, às vezes você não tá nem clipado, porque você já tá tão acostumado, você nem esqueceu de clipar. Então é sempre importante esse. E o acidente acontece aí. Não interessa quanto bom você é. Vai acontecer. Entendeu? Porque eu já dei alerta para algumas pessoas, para algumas equipes. Olha, não, vai que dá. E essa palavra me suga, mano. Esse vai que dá, um dia não vai dar. Ele vai que dá, tem um dia que não dá. E aí, esse dia que não dá, menino, é o dia que alguém vai para o cemitério ou vai parar no hospital. Um dos dois vai acontecer. Não pode, esquece dessa palavra vai que dá, esquece de não checar. Então, tudo que a gente está falando, anota, presta atenção, É. lembra, tenta lembrar, porque assim, o rapel é um esporte seguro. Sim. O Band falando, quantos anos o Band tá aí, nunca teve um acidente grave, Não. nunca tá aí, ó, tá bem aí, eu mexendo nas pernas. Tá, nunca quebrei nada, até hoje. Então. Nunca coloquei ninguém em risco, mesmo que eu Então o rapel, ele é um esporte seguro,
Sim, seguro, muito seguro. Muito seguro. Nunca Porém, você acontece. tem que prestar atenção em todos esses detalhes. Então você tem que sempre estar atento com a segurança. Se Sim, você tá ali fazendo o negócio certo, prestando atenção, checando, vendo tudo isso, você nunca vai correr risco no rapel, porque o isso esporte aí. é muito seguro. é isso aí. Galera, tem mais alguma pergunta? Pô, Vamos terminar aqui. 30 Bom. minutos a gente deu aqui, mais de 30. 30 minutos, vamos fechar aqui, vamos fazer a última pergunta aqui. Então que eu vai, anotei. manda pau. Pra terminar, né, você tem algum conselho para o pessoal que está interessado em começar a praticar o rapel? Um conselho. Ah, tem. Então, Bom. para terminar, boa, até peguei a pergunta certa aqui, tem mais Tem. alguma pergunta? Primeiro, limite. Bota sempre limite. Eu vou repetir até o que a gente falou agora, que é muito importante. Checa sempre. Se você não conhece o rapel, pegue alguém que saiba e checa para ver se aquela pessoa saiba mesmo. Porque tem gente que fala que sabe, faz não sabe. e não sabe. Já aconteceu isso também comigo. Eu tenho Com fato. bombeiro. Eu tenho muito. Não, eu sei fazer, ia fazer o nó IA. E comete erros, né? Então, pega informação daquela pessoa que está falando que sabe. Quando você vê, não vai entrando em qualquer uma equipe, qualquer lugar, não. Esse é o primeiro conselho, não entre em qualquer lugar. Se você não sabe nada, procure sobre aquela pessoa para você poder fazer, entendeu? Para esperar confiança. Sim, sim. E aí, se você continuar no esporte, querer fazer, aí vem aquelas instruções básicas de segurança que você pode adquirir o conhecimento mais tarde depois. Mas, gente, nunca deixe de checar. Esse é o fundamental da segurança. Bom, então é isso, galera. Muito bom esse bate-papo hoje. Aprendeu muita coisa sobre análise de segurança, sobre a história do rapel, né? Como começou, como foi. A galera aprendia antigamente no manual. Essa foi boa, essa aí é nova pra mim, no manual. No manual. Pegava lá, vai fazer um resgate, vai lá, aconteceu Manualzinho, livro. Sacava o manual do bolso que Pega, era uma pilha, parecia uma bíblia. Parecia uma bíblia. Parecia que você ia pra rezar, ia pra igreja. Precisa fazer uma coragem, calma aí qual que era lá, o 8. Era assim, mas era assim. Era desse jeito. Era assim Pô, mesmo. foi muito legal o bate-papo hoje, foi muito bom estar aqui com você, Bandinho. É isso aí, tamo Prazer, junto. sempre bom estar com você. Isso Valeu, aí. galera. Falou, Qualquer galera. dúvida, deixa aí nos comentários. Um abraço a todos, que aqui não tem amador não, né, filho? Não. Não tem. Ainda Deus mole ainda.